Isomeria, uma das características mais marcantes dos compostos orgânicos, é a capacidade de nós, com a mesma fórmula molecular, criarmos substâncias com formas estruturais diferentes. Essa característica quem possui são os compostos orgânicos. Na inorgânica, na química que não tem carbono, é rara, tá? Então vou lembrar aqui, ó. Isomeria é isso aqui, ó. Nós com esses átomos aqui, ó, esses elementos químicos aqui, ó, C2H6O, com essa fórmula molecular, eu consigo montar estruturas diferentes. Eu consigo montar um álcool, consigo montar um éter. Só trocando de posição esses átomos. Éter é um gás, ele é mais volátil, ele não faz ligação de hidrogênio. Já o álcool tem uma contribuição elevada em relação a esse éter, ele é líquido, ele faz ligação de hidrogênio. Então são moléculas diferentes formadas pelos mesmos elementos químicos, só troquei de posição. E isso se chama isomeria, tá? Aí ela é dividida em tipos. Tem a isomeria plana e tem a isomeria espacial. A isomeria plana é dividida em 5 casos: tautomeria, função, metameria, cadeia e posição. E a isomeria espacial é dividida em 2 casos: geométrica e ótica. A isomeria plana, ela tem um apelido. Em vez de plana, eu chamo ela de constitucional. E a isomeria espacial, em vez de espacial, eu vou chamá-la de estereoisomeria. Então, hoje nós vamos trabalhar a isomeria plana. É aquela que muda a forma estrutural plana, a disposição dos átomos, das moléculas aqui no plano. Então, sempre tu vai comparar um cara com o outro, tá? E a isomeria espacial vai mudar a forma estrutural espacial. Então, hoje é plana. Isomeria plana de cadeia. Cadeia, núcleo ou esqueleto, são os antigos nomes que ela possuía. Isomeria de cadeia, plana ou esqueleto. Então, ó, quando a gente trabalha cadeias carbônicas, lembra? Uma cadeia aberta, outra fechada. Uma é normal, outra é ramificada. Uma é homogênea, outra é heterogênea. Uma é saturada, outra é insaturada. Na isomeria de cadeia, eu vou comparar 2 a 2 ou mais. Comparar duas moléculas com a mesma forma molecular e estrutural diferente. Se elas mudarem na cadeia carbônica, eu chamarei de isomeria de cadeia. Tipo, ó, olha só. A fórmula molecular das duas é a mesma. A estrutural é diferente. Isômeros são. O que mudou de uma para outra? Essa cadeia é aberta, essa cadeia é fechada. Uma é aberta, outra é fechada, cadeia. Aqui, uma é aberta, outra é aberta. Uma é normal, outra é ramificada. Mudou o tipo de cadeia carbônica, isômero de cadeia. Mudou o esqueleto da cadeia principal, ó. Nota, ó. Mudou um dos 4 itens da cadeia. Aberta, fechada, normal, ramificada, homogênea, heterogênea, saturada, insaturada. Aberta, aberta. Normal, normal. Saturada, saturada. Essa cadeia, ela é heterogênea, ó. Tem um nitrogênio entre carbonos. Essa é homogênea. Uma é homo, outra é hétero. Isômero de cadeia. Tá? Já vamos para o segundo caso. Isomeria de posição muda a fórmula, muda a posição de alguma coisa igual. Tem que ser coisa igual. Nota. Não é cadeia, porque cadeia, se for analisar, mudou um dos 4 itens que eu acabei de demonstrar, era cadeia, lembra? Então, ó, aberta, aberta, normal, normal, insaturada, insaturada. Homogênea, homogênea. Nos 4 itens, as duas são iguais. O que mudou de uma para outra? Foi a posição da insaturação. Se mudar a posição de alguma coisa igual, é isômero de posição. Muda a posição da insaturação, da ramificação, do grupo funcional. Nota, ó. Mudou a posição do grupo OH, isômero de posição. Legal? Isomeria é a capacidade de nós, com os mesmos elementos, só trocando eles de lugar, formar moléculas diferentes. Se eu monto 2 substâncias em que mudam na cadeia carbônica, isômero de cadeia. Se muda a posição de alguma coisa igual, isômero de posição. Se mudam na função, tu vai chamar de função. Mas antes, vamos fazer esse exercício aqui, ó. Olha só. A gasolina é uma mistura de carbonetos diversos que apresentam entre os outros tipos os seguintes componentes. Isso aqui. São componentes de gasolina. A pergunta foi, que tipo de isomeria ocorreu entre o 1 e o 2 e entre o 1 e o 3? Se for analisar, a fórmula molecular dos 3 é a mesma, são isômeros. Nessa aqui, ó, tem 3 ramificações, nessa também tem 3. O que mudou de uma para outra? Foi só a posição desse CH3, ó.
Ele sai aqui do terceiro carbono e vai para o quarto carbono aqui, ó. Então, entre 1 e 2, mudou só a posição de alguma coisa igual, isômero de posição. Agora, entre 1 e o 3, aqui tem 3 ramificações, aqui tem 2 ramificações. Comentei que um dos apelidos de isomeria de cadeia é isomeria de esqueleto. Muda o esqueleto da cadeia principal. A cadeia principal tem que ser idêntica. Então, se tu perceber aqui, ó, a cadeia principal aqui tem 5 carbonos, aqui tem 6 carbonos. Mudou o tipo de cadeia. Isomeria de cadeia. Tá? Olha essa. O que mudou de uma para outra? Mudou apenas a posição dessa insaturação. Ó. Aqui está nesse carbono 1, aqui está no carbono 2. Ó. Então, isômero de posição. Tá bom? Agora, terceiro caso. Isomeria de função. Vai mudar a função química. Vai comparar 2 a 2 ou 3 a 3 e o que muda de um para o outro é o tipo de função orgânica que apresenta. Ó. A fórmula molecular dos dois é a mesma. O que mudou de uma para outra? A função orgânica, aldeído, cetona. Mudou a função e função. É bem tranquilo. Ácido carboxílico, éster. Mudou a função, função. Álcool, éter. Ó, função, função. Isomeria de novo. Isomeria é a capacidade de nós, com os mesmos elementos, montarmos moléculas diferentes. Se mudar na cadeia, cadeia. Se mudar na posição de alguma coisa igual, posição. Se mudar na função, função. Função é mais fácil porque as outras duas, ó, cadeia e posição, as funções das duas que eu comparava era a mesma. Aqui não. Mudou a função e a função. Tá? Os casos mais comuns. O isômero mais comum do aldeído, acetona. Do ácido carboxílico, o éster. Do álcool, o éter. São, a gente chama de casaizinhos. Olha só esse caso. O ácido benzílico, o cresol e o anisol apresentam tipo de isomeria. Então, identifica a função. Apareceu o grupo H, só pode ser álcool, enol, fenol. Grupo H preso diretamente no anel aromático, chama de fenol. Grupo OH preso em carbono saturado, álcool. OH em carbono da dupla, enol, lembra? OH em carbono saturado é um álcool. OH direto no anel, fenol. Aqui tem um oxigênio entre carbonos, cadeia heterogênea. Se a fórmula molecular é a mesma e mudou a função, são isômeros funcionais. Função. E aí tem o quarto caso que nós vamos ver hoje, são 5 casos. Veja o próximo caso, o próximo vídeo, que é a isomeria de tautomeria, que daí eu fecho o pensamento. Então são 5 casos, no vídeo de hoje a gente só analisa 4. O quinto caso e fechar todo o pensamento é no próximo vídeo. Metameria ou compensação é um caso particular em que eu vou ter 2 compostos em que a cadeia vai ser heterogênea e vai mudar a posição do heteroátomo. Obrigatoriamente, as 2 cadeias que eu estou comparando devem ser heterogêneas e deve mudar a posição do heteroátomo. Não é posição. Se chama metameria ou compensação. Tem que mudar e tem que existir heteroátomo. Tá bom? Então vamos ver aqui para poder identificar. Olha só. Identifique o tipo de isomeria plana que ocorre entre os pares abaixo. Então, primeira coisa a fazer é achar molecular. O que mudou daqui para o outro? Mudou a posição do grupo H, isomeria de posição. Segundo exemplo, só mudou a posição da dupla. Ó. A dupla está no 1, a dupla está no 2. Mudou a posição de uma coisa igual, posição. Nesse caso, ó, o que mudou de um para o outro? As 2 cadeias são abertas, as 2 cadeias são normais, as 2 cadeias são saturadas. Essa cadeia ela é heterogênea, essa cadeia é homogênea. Se uma é homo e a outra é hétero, são isômeros de cadeia. Cadeia, tá? Por que não é metameria? Porque para ser metameria, as 2 cadeias que eu estou comparando devem ser heterogêneas. Essa aberta, aberta. Normal, normal. Saturada, saturada. Heterogênea, heterogênea. O que mudou de uma para outra? O nitrogênio está no primeiro carbono, aqui está no segundo carbono. Mudou a posição do nitrogênio, mudou a posição do heteroátomo. Chamarei de metameria ou compensação.
Joia? Então, esses são os 4 primeiros tipos de isômero planos. Para fechar o pensamento, veja o próximo vídeo. Legal? Fechou! Tchau, pessoal!